Olá, professor Francisco de Paula, curso de licenciatura em matemática, disciplina de análise na reta. Essa é a nossa aula de encerramento dessa disciplina que vocês vêm acompanhando há um determinado tempo, né? Passando por alguns conteúdos, estudando, espero que estejam conseguindo entender todas as explicações. É uma disciplina um pouco complexa, muito rigorosa, mas que ela também tem seu lado muito importante, né? Nas possíveis seleções que vocês vão participar futuramente, de pós-graduações, geralmente é uma disciplina muito importante para essas seleções. E eu espero que futuramente vários de vocês estejam estudando agora no curso, pensem, né, na formação continuada de vocês. Então essa aula de encerramento, eu imaginei ela para a gente só relembrar os conteúdos que já foram vistos. Quem na hora que eu estiver falando não lembrar de algum desses conteúdos, é bom voltar e assistir as videoaulas anteriores e revisar o conteúdo mais uma vez, para vocês obterem sucesso na avaliação escrita de vocês, tá? Terem feito as avaliações de cada unidade, é importante, tá? Vou tentar fazer como uma breve revisão, até porque não dá para revisar tudo numa videoaula, obviamente. Mas eu vou tentar, dentro do possível, conversar um pouco com vocês mais sobre alguns tópicos que fortalecê-los, né? E solucionar alguns problemas envolvendo alguns conteúdos de cada uma das unidades de vocês, tá? Algumas eu vou só revisar, outras eu vou preferir solucionar problemas. Então, vamos lá. Na unidade 1, os conteúdos estudados foram números reais, sequências e séries, né? Os números reais e as propriedades deles, até porque nós vamos falar de funções de números reais, mas antes da gente falar propriamente de limite, a gente tem que entender como é que funciona a sequência de números e a soma desses números, né, a soma dessas sequências de números são as séries. E que o que importa para mim de números reais são as propriedades, e das sequências saber se a sequência converge ou não, e a série eu quero saber também, né, se essa série ela tem uma soma que eu vou conseguir dizer quanto que é ao final dessa soma, ou se eu não vou conseguir dizer porque ela não converge, né? Tá? Então, e aí já dá o pontapé para a gente poder começar a falar de limite, né? Porque quando você estuda no cálculo 1, você já estuda direto o limite, mas às vezes você não entende como que esse limite funciona por não conhecer o conteúdo de sequências e séries. Sendo que desses conteúdos aí, no ensino médio já é apresentado alguns, vocês como professores futuros, já vão apresentar para os seus alunos, como PA e PG, que são exemplos de sequências de números, e a soma dos termos dessas sequências tanto faz a soma das sequências da PA, como faz a soma da sequência de PG, dos termos dessas sequências. Então, é um caso específico que se estuda sequências e séries já no ensino médio. Na unidade 2, estudar o limite de funções, topologia dos números reais. Limite de funções é conhecer o limite, né, a definição, porque não é simplesmente calcular o limite, mas é saber como é que funciona o limite por definição. E topologia dos números reais é com relação ao tipo de conjunto. O que eu tentei fortalecer mais na videoaula e também no material foi a questão de conjuntos abertos e fechados, o fecho, um ponto interior, tá? Foi isso que eu tentei fortalecer com vocês e espero que vocês tenham conseguido entender. Na unidade 3, a parte já mais aplicada da análise, que a gente tem derivadas, continuidade de função e teorema do valor intermediário, né? É um teorema importante, que o caso particular dele é o teorema do Bolzano, que vai poder garantir raízes de funções em um certo intervalo, né? E saber se ela é única ou não, tem um corolário para isso, para saber se a primeira derivada é negativa ou positiva. Derivadas têm inúmeras aplicações, essa é uma parte importante de derivadas, serve para inúmeras coisas, uma delas encontrar máximos e mínimos de funções, ou saber concavidade de função. Então, derivada tem um aspecto muito importante no conteúdo de cálculo no geral, né? No caso de análise real também. Na reta. Na unidade 4, integrais, teorema do valor médio e o teorema fundamental do cálculo, que, enfim, é um dos teoremas mais importantes da matemática, inclusive
do cálculo, né? A gente fez vídeo aula exatamente sobre esse teorema. Integrais também foi falado sobre integrais quando ela tem determinada e as indeterminadas. Então, a gente falou em ambos os casos, fizemos alguns exercícios teóricos na videoaula de integrais, que foi a última que vocês assistiram, acredito que vocês devam estar assistindo na ordem, então foi a que vocês devem lembrar mais. Da revisão 1, né, da unidade 1, eu gostaria de que vocês focassem na ideia do que é corpo ordenado, tá? Que basicamente é um conjunto que tem as condições de corpo, tem duas operações, ele é fechado algebricamente para essas duas operações, tem elemento neutro de ambas elas, elemento inverso, né? São as condições para ser corpo, mas que além disso, dado dois elementos do conjunto, eu sei dizer quem é maior e quem é menor, então ele se torna ordenado, tá? Alguns exemplos de conjunto, é bom que vocês deem uma revisada com exemplos de conjunto que são corpos ordenados e conjuntos que não são, tá? E o porquê de não serem. De sequências eu chamo a atenção para vocês para essas propriedades de sequência que eu acabei não falando na aula de sequência, mas está no material, mas que vai vir, né, para a gente essas propriedades exatamente das propriedades de limite, né? Que o limite da soma de sequência é a soma o limite da soma de sequências é a soma dos limites de sequência. O limite do produto de sequências é o produto entre os limites de cada uma das sequências. E o quociente, o limite do quociente de sequências é o quociente dos limites de sequência. E isso, obviamente, quando o limite da sequência inferior não convergir para zero, né? Porque vai ser uma fração e nós sabemos que não pode ter denominador zero em frações. Então, essas propriedades são propriedades conhecidas do limite. Eu aconselho vocês a tentarem demonstrá-las, são propriedades importantes. Que devem ser guardadas, independentemente de ser cobrado em prova ou não. Essas propriedades de limite e limites de sequência é importante que seja guardado pelo aluno, porque, como eu falei para vocês, né, essa é uma matéria muito importante quando vai ter seleções futuras. E em concursos também, né, acaba caindo alguma pergunta teórica sobre a parte de sequências e de séries, e é uma parte que muita gente estuda pouco. Então, você estudando, se aprofundando nessa parte, você tem grandes chances de aprender um conteúdo que poucas pessoas acabam estudando. Ainda na unidade 1, né, só para frisar bem, que esse A1, A2, A3 até AN é uma sequência de infinitos termos, e a soma dessa sequência de termos é uma série, tá? Então, o que é uma série, que é uma sequência? As sequências são os números, né, 1 a 1. Quando eu somo todos esses números, eu tenho uma série. E essa série ela pode ser divergente quando ela explodir, né? Eu não conseguir dizer um valor que ela vai estabilizar. Ou ela pode ser convergente, quando eu consigo estabilizar ela em relação a um valor. Tá? Então, por exemplo, essa daqui já é uma série que é do ensino médio. Essa é uma sequência, 45, 15, 5. Você percebe que está dividindo sempre por quanto, né? Por 3, né? 45 dividido por 3 dá 15, 15 dividido por 3 dá 5, aí o próximo termo é 5 terços, e aí vai dividir por 3 de novo, né? Que vai dar 5 nonos, e assim sucessivamente. Mas se eu somar todos esses números, será que isso dá um número único? Será que isso dá um único valor? Essa é uma PG, tá? Que eu estou multiplicando todos os termos por 1 terço, para me adquirir o próximo termo, né? 45 vezes 1 terço dá 15, 15 vezes 1 terço dá 5. Quando eu falo dividir por 3, é equivalente a multiplicar por 1 terço. E como a razão dessa PG, ela está entre 0 e 1, né? Pode ser, na verdade, entre menos 1 e 1, exceto 0, tá? E exceto, não, é um intervalo aberto, não pode ser nem menos 1 e 1. Tem que ser números compreendidos entre menos 1 e 1, exceto 0. Ou seja, em suma, quando a minha razão de uma PG, o módulo dela, maior que 1, está entre 0 e 1, o que eu posso dizer, né? Que isso eu posso ter um método já aparece nos livros de ensino médio para solucionar, que é essa formulazinha, que na verdade quando você olha a soma dos termos de uma PG e aplica um limite nele, né, em N, vai resultar nessa fórmula, que é nada mais nada menos que o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. A razão nesse nosso caso eu já disse que é 1 terço.
Então, o primeiro termo é 45 e a razão é 1/3. Então, fica o primeiro termo sobre 1 menos a razão. Então, fica 45 sobre 2/3 e isso é 135 sobre 2. Então, mesmo isso sendo uma quantidade infinita de números, a soma desses números converge para esse número, que é 135 meios. A metade de 135. Então, percebam que é até uma brincadeira interessante para fazer com os alunos. Eu tenho infinitos números. Se eu somá-los, vai dar um resultado? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Depende. Você tem que olhar os critérios de divergência e convergência. Revise, é importante. Na unidade 2, a gente falou bastante topologia na reta também. E eu gostaria de relembrá-los, né? Definição. Dizemos que um conjunto é aberto quando o interior dele é igual a ele, né? Ou seja, todo ponto dele é ponto interior. O ponto interior é aquele ponto que, saindo um pouquinho para a esquerda e para a direita desse ponto, ele ainda tem interseção com o conjunto. A interseção do conjunto não é o vazio. Então, isso é dizer que é um conjunto aberto, tá? Pesquise, relembre alguns exemplos de conjunto aberto, e o que não é aberto e o porquê é importante. A definição, né, o teorema de ponto aderente, né, exatamente quando andando para a esquerda e para a direita, né, como eu falei para vocês, né, a interseção disso não é o vazio, isso para qualquer epsilonzinho. Esse epsilon mais epsilon é andar para a esquerda e para a direita um pouquinho em relação a um número ínfimo, né, bem pequeno. Então, lembrando, né, que a gente tem o fecho, né, que o fecho é o conjunto dos pontos aderentes, tá? Então, o que é o fecho de um conjunto? É o conjunto de todos os pontos aderentes a esse conjunto. Aí o conjunto fechado, né, é aquele conjunto onde todos os seus pontos são pontos aderentes, né? Não coloquei, mas desculpa, mas é bom relembrar, né, a definição de conjunto fechado. Existem conjuntos que são fechados e abertos, né? O exemplo deles é os reais. E um outro exemplo é o conjunto do vazio, que são ambos, esses dois conjuntos são ao mesmo tempo abertos e fechados, satisfazem as duas condições. Tem um teorema importante sobre isso, que quando um conjunto é aberto, seu complementar é fechado e vice-versa. É esse teorema que garante que os reais e o vazio é fechado e aberto ao mesmo tempo, tá? Então, dê uma revisada nessa parte, ela também é muito importante, é uma parte teórica que, assim como sequências e séries, é pouco estudada. Para derivadas, eu vou preferir falar com vocês de casos de máximos e mínimos, tá? E eu vou trazer esse probleminha para vocês, e mesmo que eu passe de forma até um pouco rápida, desculpa, mas eu peço para que vocês retornem, pausem o vídeo, tentem fazer, acompanhar passo a passo como que é a solução, até porque eu também reduzi alguns passos da solução a algumas contas, né? Então, o problema de máximos e mínimos é: uma empresa de embalagem recebeu um pedido de caixas de papelão, onde solicitante exigiu apenas que as caixas tivessem 15 litros de capacidade, olha lá, já está dando a nossa capacidade, e que a altura de 20 centímetros, então esse H aí é conhecido. Quais são as dimensões das caixas para obter o menor custo com papelão? A caixa deve ter um formato de paralelepípedo reto, isso é importante, né? O seu formato específico da caixa. E o que eu não conheço é A e B, né? Nessas incógnitas, porque H foi dado, H é 20 centímetros e a capacidade da caixa foi também dada. Então, bem, né? Os dados da questão é essa, mas não esqueçam que eu preciso trabalhar sempre na mesma unidade de medida. Eu não vou usar litros, né? Porque eu estou em centímetros, eu vou usar centímetros cúbicos para não poder ter volume. Calcular com volume. Não vou usar capacidade de litro, vou usar o volume, o múltiplo de metro cúbico. No caso, centímetro cúbico, porque já foi me dado H em centímetros. Então, só relembrando como é que calcula o volume de um paralelepípedo reto retângulo. O produto das suas dimensões, e a área total é 2 vezes o produto combinado de cada uma das dimensões. Então, olhando para o volume, eu substituo, né, 1.500 centímetros cúbicos, e isso me dá que o produto AB é 750, ou seja, A é 750 dividido por B, mas eu não sei exatamente quem é B e quem é A ainda. Mas vamos substituir na outra fórmula da área. Quando eu substituo A na outra fórmula da área, olha o que acontece. O meu A, né, minha área, acaba ficando em função de B.
Só que isso é importante. Eu quero uma condição gastar menos, né? Gastar menos é gastar o mínimo possível de papelão. E eu tenho uma função dependendo de H. Separar aqui. Então percebam, ou dependendo de H não, perdão, dependendo de B, né? Aí eu vou fazer a variação da minha área de caixa dependendo do valor de B. Então eu tenho um DADB. Quando na aula de derivadas, eu praticamente não usei de forma alguma essa nomenclatura para derivadas. Isso aqui é o A', né, que é a derivada de A. Só que quando a gente escreve DADB, eu estou dizendo em relação a quem que eu estou derivando A. Mas vai ter até locais que você vai encontrar simplesmente A', não vai nem encontrar DADB. A de B, né, que é A dependendo do valor de B, linha, né? Também é válido escrever assim. E uma coisa importante que a gente tem que lembrar é que nos pontos de máximo e mínimo, a derivada vale zero. Então eu vou substituir a derivada dessa função por zero e encontro que o valorzinho de B, para mim, é raiz de mais ou menos raiz 750. Como B é uma dimensão, eu vou considerar só o valor positivo. E aí eu posso prosseguir e sabendo que o A, né, já lembrando que o A era 750 dividido por B, eu encontro o valor de A. Então eu tenho as dimensões. E que é um quadrado, né? Essas condições de figuras regulares é muito comum que elas aconteçam nas situações de máximos e mínimos. Então, se você tiver que suspeitar, né, digamos assim, de alguma figura para envolver questão de máximos e mínimos, área, tudo, você suspeite primeiro das figuras regulares. É uma dica. Na unidade 4, essa questão eu até deixei para vocês na aula de integrais, espero que vocês tenham feito, mesmo se não tiverem feito, aqui tá só um esboço da solução, ela não está detalhado passo a passo, tá? Mas eu pedi para que vocês calculassem a área de círculo por integrais, área de hipérbole por integrais, volume de esfera por integrais, e inúmeras outras vocês podem estar fazendo, não só essas três, não se restringam só àquilo que for dito para vocês, busquem, né? Busquem sempre mais, mesmo que a matéria seja de análise na reta agora, essa matéria é baseada nos conteúdos de limite, derivadas integrais do cálculo 1 e 2. Então, é uma chance para você estar revisando seu cálculo 1 e 2. Se teve dificuldades, é uma chance para estar superando elas. Então, uma função que descreve essa curva, conhecida da geometria analítica, é o quadrado de x mais o quadrado de y, é igual ao quadrado do raio, né? E isolando o y, não vou poder usar as duas funções, as duas equações, né? Porque a curva está por cima e por baixo, e aí cada ponto de x de 0 até r teriam duas imagens e não pode, então eu vou usar só a parte positiva e só a parte negativa. Então, note que encontrar uma área pelo teorema fundamental do cálculo é nada mais nada menos que encontrar a integral, né? Limitada por uma certa região de x e uma certa curva do eixo y. Então, se eu calcular a integral de menos r até r dessa função e multiplicar por 2, porque aí eu estou calculando só a parte de cima, mas para ser a circunferência toda eu vou ter que multiplicar por 2. É uma opção para encontrar a área. Uma outra opção é pegar só esse primeiro quadrante e multiplicá-lo por 4. Mas se é só o primeiro quadrante, eu não vou pegar de menos r até r, eu vou pegar só de 0 até r. Tá? Então, existem essas duas opções que ambas vão me gerar a área do círculo. Eu prefiro utilizar a segunda forma, né? Que é essa multiplicado por 4 só de 0 até r. Evita algumas complicaçõezinhas. Como essa integral envolve uma raiz quadrada de termos ao quadrado, você vai acabar usando a substituição trigonométrica. A substituição trigonométrica aconselhada é essa, chamar x de r seno de u e dx de r cosseno de u, que é uma substituição trigonométrica já conhecida do cálculo 2. Ao fazer a substituição, você vai acabar encontrando essa expressão em x, né, quando você voltar da substituição. Você vai substituir trigonometricamente, vai integrar trigonometricamente e vai depois trazer de volta para o variável x. Quando você substituir os intervalos de integração e multiplicar por 4, desculpa, no caso aqui foi utilizada a primeira, multiplicar por 2, você vai encontrar exatamente que a área do círculo é πr ao quadrado. Inúmeros cálculos aqui foram omitidos. Aqui eu já estou tentando dar uma ideia para quem não conseguiu fazer ou não pesquisou, ficar curioso, né? Então, mais uma vez, tentando manifestar esse interesse em vocês de fazerem essa questão. Eu espero que vocês estejam estudando. É preciso... Essa disciplina, né, é uma disciplina que ela exige rigor matemático, praticamente tudo tem que ser demonstrado, escrito.
mas ela é uma disciplina que enriquece muito, ela lhe traz um outro aspecto, ela lhe traz para que você perceba que as verdades elas não são absolutas, elas têm que ser trabalhadas e mostradas, elas simplesmente não podem ser ditas para você, elas têm que ser garantidas, né? Então você acaba, por isso que geralmente quando o aluno entra ali no primeiro bloco de matemática ele sente uma certa dificuldade, porque os professores são meio que rigorosos, digamos assim, mas não, é porque matematicamente a gente vai aprendendo que as coisas têm que ser feitas dessa maneira, né? A gente não pode só afirmar, tem que garantir, tá bom? É um prazer enorme estar com vocês nessa disciplina. Um abraço para todos, bons estudos. Espero que esteja tudo ocorrendo da melhor maneira possível.